A assessoria de imprensa da Ponte mandou aqui para a gente um áudio da apresentação do Luiz Fabiano, novo coordenador de futebol da Macaca. Vamos acompanhar. Eu vinha trabalhando para tentar voltar a jogar futebol. Durante o último ano, eu tive algumas sondagens para trabalhar em meios de comunicação como comentarista e vinha decidindo, né, qual rumo eu iria tomar. Eu acho que a experiência vão ser os 23 anos que eu tive de carreira profissional. Trabalhei com vários profissionais, bons profissionais, então eu acho que foi isso que fez com que o presidente me fizesse convite. É um grande desafio, é lógico que eu vou me preparar. O aprendizado é diário, né? A gente aprende no dia a dia, mas eu pretendo sim buscar alguma preparação, algum curso, que eu acho que isso também é importante. Eu estou vendo aqui uma revista, eu editei uma revista aqui em Campinas, Telesporte. E foi feita uma matéria especial com o Luiz Fabiano. Aliás, tem a foto da capa da revista aí. Se tiver, pode colocar no ar, tá aí, ó. A capa da revista Telesporte. E o Luiz Fabiano deu uma entrevista. Essa revista em dois, né? E ele fala aqui, ó. Uma pergunta: você alguma vez pensou em parar? E ele responde: pensei. Ele já estava no São Paulo, tinha ido para o Rennes da França e voltou para o São Paulo. Quando fui mandado embora do Guarani, pensei, essa vida não vai me levar a lugar algum. Eu não estudava, matava a aula, era suspenso direto. Estudei até a 8ª série. Aí fiquei 1 ano sem jogar, 94 a 95, sem clube, só no meu bairro. O técnico de lá me incentivava a procurar um time. Aí surgiu a oportunidade de ir para o Ituano, até porque o pessoal veio me dizer que já estava tudo certo. Depois o técnico do Ituano, Robertinho Moreno, foi para a Ponte Preta e me levou junto. Daí para frente deu tudo certo, foi rápido, mas muito legal. Com 17 anos fui profissional. Quais os técnicos que te ajudaram? Marco Aurélio Vadão, que me trouxe para o São Paulo e me ajudou bastante. E o Robertinho Moreno, que me indicou para a Ponte. Esse está no meu coração, nunca vou esquecer. Uma entrevista bastante longa, né? Peguei apenas 2 trechos aqui. Luiz Fabiano realmente jogou lá no Ituano. Ele foi para o Ituano muito jovem. Dormiu embaixo das arquibancadas lá do estádio Novelli Júnior. E até ele disse que lá era uma dificuldade imensa na época, né? O Ituano hoje é um dos clubes mais bem estruturados do Brasil. Mas na época era difícil a alimentação e também ele dormia e acabava convivendo durante a noite lá com ratos que circulavam pelo setor lá para fazer uma visitinha, né? Ratos, baratas, né? Tem muito isso, né, Batista? Embaixo da arquibancada não é fácil, não. Eu sei muito bem como é que é essa vida aí, não é fácil mesmo, não. Vai ser difícil. É melhor rato do que zagueiro butinudo, né? O rato machuca menos. O Luiz Fabiano tem uma história na Ponte, essa reportagem mostra uma parte, mas o Luiz Fabiano, na sua origem, na sua essência, ele é pontepretano, né? Muita gente questionou isso. Não, ele é São Paulino, nada disso, né? Dito Clemente, avô de Luiz Fabiano, avô materno, foi avô e pai. E era um grande pontepretano, jogava de lateral esquerdo no futebol amador de Campinas, na várzea, jogava de lateral esquerdo no tradicionalíssimo Vasquinho da Abolição e foi o maior incentivador da carreira de Luiz Fabiano. E a maior alegria do pai / avô de Luiz Fabiano foi quando ele foi jogar na Ponte e se profissionalizou lá. Por quê? Porque era o time de coração do seu avô, que foi o seu inspirador, que foi o seu grande incentivador, e Luiz Fabiano, claro, que já nutria esse amor pelo clube, essa preferência pelo clube, também por influência do senhor Benedito.
inclusive que faleceu no ano 2000, quando o Luiz Fabiano já não jogava mais no Brasil. Estava no Rennes, da França, e de lá voltou para o Brasil, mas não para a Ponte, e sim para o São Paulo. É uma história de muita identificação com o clube. Agora, não tem experiência nenhuma no cargo e gostei pelo menos da humildade dele de dizer vai ser um aprendizado diário, onde eu vou procurar me preparar para aquilo ao que eu fui, logicamente, contratado, para aquilo que estão criando de expectativa em torno do meu trabalho. Tomara que dê certo, é uma incógnita pela inexperiência dele na função. Gleger. Mas eu tô torcendo muito, viu, Batista? Tô torcendo muito. É um baita de um profissional, como atleta dispensa todo e qualquer comentário. Em cima disso que o Tigrão estava falando, todas as vezes que encontrava, que a gente jogava contra, eu e o Luiz Fabiano, ele tomou muitos gols do Luiz Fabiano? Demais, velho. Quem que nunca tomou? O homem era uma máquina de fazer gol, né? E aí ele sempre demonstrava, naqueles bate-papos ali, muita gratidão pela Ponte Preta. Dizendo que toda a sua família é ponte-pretana, né? E eu fico muito feliz em ver pessoas como o Luiz Fabiano, que tem toda essa história como atleta profissional, tá voltando ao futebol. A gente ainda não sabe exatamente qual a função que ele vai exercer, né? Mas só de estar voltando ao clube que abriu as portas, ao clube que foi o início da sua história, eu fico muito feliz e estou torcendo demais para que dê certo. Eu acho que acertou aí a diretoria da Ponte Preta em trazer um cara que já tem as raízes ali, né? Que conhece o Majestoso como ninguém. Então, tomara que dê tudo certo. Mas a gente costuma dizer, isso aí virou meio que um modismo, quando nós vamos nos referir a quem comanda o futebol, a gente chama de o homem forte do futebol. Como era o Alarcon, né? Como é o homem forte do futebol do Guarani. Michel Alves. O Michel, ex-goleiro, aliás, muito bom goleiro. Agora, na Ponte, o Luiz Fabiano vem para fazer qualquer função, mas menos ser o homem forte do futebol, que esse vai ter um outro nome e vocês sabem qual é. O Luiz Fabiano deu a entrevista hoje, né? Foi apresentado oficialmente, mas até já tinha iniciado o trabalho. O elenco da Ponte está de férias, não tem ninguém trabalhando, mas o Luiz Fabiano é extremamente bem relacionado. Ele não será o homem forte do futebol, está correto o Tigrão nesse particular. É o Eberlin que vai tocar, mas o Luiz Fabiano ele pode trazer para a Ponte. Aliás, o nome do Luiz Fabiano é muito forte. Só de ter anunciado o Luiz Fabiano já deu uma repercussão bastante grande. E ele é muito bem relacionado, ele pode sim trazer o jogador para a Ponte, né? Com o contato dele vai ajudar bastante para que a Ponte possa montar o elenco que vai disputar a temporada de 2022. Até agora não apresentou nenhuma contratação ainda, até porque o Marco Eberlin só vai tomar posse definitivamente no dia 29, ele tem até o dia 29 para apresentar toda a sua diretoria. Já está trabalhando. Tanto é que já nomeou aí o diretor financeiro, Gustavo Valho, nomeou também o diretor médico e agora o homem que vai comandar lá com a nomenclatura coordenador de futebol, que é o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, só para se ter uma ideia do grau de identificação que ele tem com a Ponte estava na Sul-Americana 2013, foi para a final da Sul-Americana e passou na semifinal contra o São Paulo, jogo que foi realizado lá em Mojimirim, um no Morumbi e outro em Mojimirim. E aí o Luiz Fabiano foi entrevistado em rede nacional, como a origem dele era a Ponte, aí perguntaram, e aí, você vai ter que fazer gol na Ponte. Era a única possibilidade que o São Paulo tinha de conseguir a classificação, era vencendo por 2 gols de diferença o time da Macaca. E o Luiz Fabiano, que não é um grande frasista, mas disse a seguinte frase: fazer gol na Ponte é como bater na mãe. É uma frase fortíssima, ou seja, espancar a mãe, né? Para ele tinha essa referência, a mesma conotação de que fazer gol no time que o revelou. Então ele tem uma identificação muito forte.
Bem, é o seguinte, a Ponte ainda não anunciou nenhuma contratação, mas tem alguma especulação? Você que acabou de participar do programa lá da Rádio Bandeirantes. A notícia boa é que provavelmente o Fecim, né, deva renovar e que a Ponte já encaminhou uma proposta para Fábio Sanches. Certo. Agora só depende do jogador se vai renovar ou não. Para mim, boa notícia. Ótima notícia. Fábio Sanches se destacou, esteve inclusive na seleção nossa aqui particular da Bandeirantes, seleção da Série B. Unânime, né? Unânime, né? Venceu por unanimidade.